Você já imaginou perder tudo da noite para o dia? Uma vida de luxo, amigos que sempre pareciam leais, uma mulher que dizia te amar, e num piscar de olhos, tudo desaparece. Foi exatamente isso que aconteceu com Leonardo. De um dos empresários mais influentes do país, ele se tornou um homem sem nada. Abandonado, traído e esquecido por aqueles que juravam estar ao seu lado. Mas o que acontece quando o dinheiro some? Quem realmente fica? Enquanto tenta sobreviver longe da fortuna, Leonardo encontra Isabela, uma mulher que não se importa com sua antiga vida, porque ela nunca soube quem ele foi. Pela primeira vez, ele conhece alguém que enxerga o homem, e não o milionário. Agora, ele tem uma escolha. O dinheiro voltou a bater à sua porta. Seu império pode ser reconstruído. Mas será que ele ainda quer isso? Ou será que, ao perder tudo, ele finalmente encontrou o que realmente importa? Esta não é apenas uma história sobre queda e ascensão. É uma história sobre descobrir quem realmente te ama quando tudo o que você tem desaparece. O salão estava lotado, um espetáculo de luxo e influência. Taças de champanhe tilintavam, vozes misturavam-se em risadas contidas e acordos silenciosos eram firmados entre apertos de mão discretos. Leonardo passeava entre os convidados, um sorriso confiante no rosto. Aquela era sua noite. Você percebe como todos te admiram? Vanessa deslizou os dedos pelo braço dele, mantendo o tom de voz baixo, mas cheio de convicção. As pessoas admiram o que o dinheiro pode fazer, respondeu ele, observando os olhares atentos ao seu redor. Vanessa soltou uma risada suave, inclinando-se para perto. E o dinheiro fez de você um dos homens mais desejados desta sala. Ele sorriu satisfeito. Sabia que ela tinha razão. Seu nome era sinônimo de poder. Ele não apenas construiu um império, tornou-se o império. No palco, o mestre de cerimônias pegou o microfone. Senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas para o homem da noite, Leonardo. Os aplausos foram instantâneos. Leonardo ergueu sua taça e acenou para os convidados, aproveitando cada segundo da aclamação. Mas seu celular vibrou no bolso. Ele olhou para a tela. Henrique, seu advogado. Quem te ligaria a essa hora? Vanessa perguntou curiosa. Meu advogado, deve ser algo de negócios. Pode esperar, esta é a sua noite. Leonardo hesitou por um momento, mas então recusou a chamada. Ele resolveria tudo no dia seguinte. O que ele não sabia era que aquela era a última vez que alguém o aplaudiria. O dia seguinte amanheceu com uma manchete que congelou o sangue de Leonardo. Fraude bilionária leva Império de Leonardo à ruína. Ele piscou, sem acreditar. Pegou o telefone e ligou imediatamente para Henrique. O que está acontecendo? Precisamos nos encontrar. Agora. Meia hora depois, Leonardo estava no escritório de Henrique, os olhos cravados nos papéis espalhados pela mesa. Isso não pode estar certo, murmurou. Henrique respirou fundo. Infelizmente está. Há movimentações financeiras suspeitas. A mídia já pegou a história e os investidores estão pulando fora. Leonardo passou as mãos pelo rosto. E o que eu posso fazer? No momento, nada. Você perdeu o controle da sua empresa. As palavras atingiram como um soco. Isso é temporário. Eu posso contornar? Henrique o cortou. Não, Leonardo. Você não está entendendo. Isso não é uma fase ruim. Isso é o fim. Leonardo sentiu o coração acelerar. Não podia ser. Mas tudo indicava que era. Ele dirigiu até a casa de Vanessa, a mente girando em busca de uma saída. Ela abriu a porta com um olhar impassível. Precisamos conversar, disse ele. Leonardo, agora não é um bom momento. Ele franziu a testa. Como assim? Você viu as notícias? Ela cruzou os braços. Vi. E é só isso? Você viu? Ela suspirou. Olha, isso não está funcionando. Leonardo piscou, atordoado. O quê? Nós dois. Eu e você. Não faz mais sentido. A frieza na voz dela fez um arrepio subir pela espinha dele. Vanessa, eu perdi dinheiro,
Não minha vida, mas sua vida era o dinheiro. Ele a encarou, tentando entender o que estava acontecendo. Você está me deixando? Ela riu sem humor. Eu nunca estive com você, Leonardo. Eu estava com o homem que podia me dar tudo. A dor veio rápido, afiada. Você não pode estar falando sério. Ela deu um passo para trás, segurando a maçaneta da porta. Espero que consiga se reerguer, mas desta vez sem mim. E então a porta se fechou. Leonardo ficou parado, o som do silêncio esmagando-o. A ficha caiu com brutalidade. Ele estava completamente sozinho. Leonardo dirigia sem destino. O volante estava firme sob suas mãos, mas sua mente estava um caos. A cidade, antes sua, agora parecia estranha. Ele tentava ignorar a sensação crescente de pânico. Seu telefone vibrava constantemente. Mensagens de números que antes traziam oportunidades, agora só carregavam cobranças. Advogados, credores, ex-sócios, todos exigindo respostas que ele não tinha. Quando finalmente estacionou, percebeu onde estava. Diante da sede de sua empresa. Ou melhor, do que foi sua empresa. O prédio imponente continuava lá, mas seu nome já não era mais bem-vindo. Desceu do carro e entrou no saguão. O olhar da recepcionista, que sempre o cumprimentava com deferência, agora era distante, frio. O senhor não pode estar aqui, disse ela. Leonardo arqueou a sobrancelha. Como assim? Recebemos ordens. O senhor não pode mais acessar o prédio. Ele riu, incrédulo. Isso deve ser um engano. Ligue para o conselho. O senhor já não faz parte do conselho. A voz dela não carregava nenhum traço de empatia. Leonardo sentiu um peso no peito. Olhou ao redor, buscando algo que fizesse sentido. Mas a única verdade era que ele não pertencia mais àquele lugar. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu. Os dias seguintes foram um pesadelo. As contas bancárias foram bloqueadas. Seus cartões pararam de funcionar. O advogado informou que seus bens estavam sendo confiscados até que as investigações fossem concluídas. Cada dia que passava, Leonardo sentia sua realidade desmoronar um pouco mais. No começo, tentou recorrer a velhos amigos. Você sabe que eu sempre te ajudei, Marcos. Estou precisando de um lugar para ficar. Só por um tempo. O outro suspirou. Cara, você sabe como as coisas são. Meu nome está vinculado ao seu e isso pode me prejudicar. Leonardo fechou os olhos, tentando conter a frustração. Eu só preciso de um tempo. Eu sei, mas não posso me envolver nisso. A ligação caiu. E assim, um por um, todos os seus conhecidos desapareceram. A primeira noite na rua foi um choque. Leonardo ainda não aceitava sua nova realidade. Havia alugado um quarto de hotel barato com o pouco dinheiro em espécie que tinha. Mas na manhã seguinte, percebeu que não poderia continuar assim. Quando deixou o hotel, sentiu o peso de cada passo. Ele, que sempre dormiu nos melhores lugares, agora não tinha um teto. A ironia era cruel. No dia seguinte, ao passar em frente a um restaurante simples, viu um aviso na porta. Precisamos de ajuda na cozinha. Por um instante, hesitou, mas então olhou para si mesmo. Seu reflexo na vitrine do restaurante mostrava um homem que já não parecia o mesmo. Respirou fundo e entrou. Uma mulher de avental limpava o balcão. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou. Está contratando? Perguntou ele sem rodeios. Ela o observou com curiosidade. Tem experiência? Leonardo engoliu em seco. E sim, ela estreitou os olhos. Mentira, ele ficou sem palavras. Você nunca trabalhou na cozinha, não é? Ele soltou um suspiro. Não, ela riu baixo. Bem, pelo menos foi sincero agora. Leonardo desviou o olhar. Preciso do emprego. A mulher continuou olhando para ele como se tentasse decidir se valia a pena arriscar. Então, deu de ombros. Se conseguir aguentar um turno inteiro sem desistir, tenho trabalho. Ele assentiu. Quando posso começar? Ela apontou para os fundos. Agora. Leonardo respirou fundo. Ele, que um dia assinou contratos milionários, agora segurava um avental de cozinha.
E esse era apenas o começo da sua nova vida. O calor da cozinha era sufocante. O vapor subia das panelas enquanto o barulho de louças se misturava aos gritos dos cozinheiros. Leonardo, acostumado ao conforto de seu antigo escritório climatizado, sentiu o suor escorrer pela nuca. "Você está atrapalhando!" gritou um dos cozinheiros quando ele esbarrou em um carrinho de pratos sujos. Foi mal", murmurou Leonardo, pegando uma pilha de louça e levando até a pia. A água quente queimou suas mãos enquanto ele começava a esfregar os pratos. O trabalho era mecânico, repetitivo, mas cada segundo parecia uma eternidade. A voz feminina atrás dele o tirou de seu transe. "Achei que você fosse desistir na primeira hora." Ele se virou e viu Isabela, a mulher que lhe dera o emprego. "Ainda estou aqui, não estou?" Ela cruzou os braços. "Está. Mas lavando os pratos como se quisesse matá-los." Leonardo bufou. "Isso aqui não é exatamente o que eu esperava para minha vida." Isabela arqueou a sobrancelha. "Ah, é? E o que você esperava?" Ele hesitou. O que poderia dizer? Que, até poucos dias atrás, tinha um império, que era acostumado a ser servido e não a servir? "Não importa", disse, voltando ao trabalho. Ela o observou por um momento antes de se afastar. "Bem-vindo ao mundo real, então." Os dias passaram e Leonardo foi aprendendo. Não por escolha, mas por necessidade. Cada músculo de seu corpo doía no final do expediente, mas ele continuava. Não tinha opção. Uma noite, enquanto limpava o chão da cozinha, Isabela sentou-se ao seu lado. "Você nunca disse por que veio parar aqui." Leonardo continuou esfregando o chão. "Preciso do dinheiro. Todos aqui precisam, mas tem algo diferente em você." Ele parou e a encarou. "Diferente como?" "Você parece alguém que caiu de muito alto." Ele soltou uma risada amarga. "E caiu certo." Isabela inclinou a cabeça. "O que aconteceu?" Leonardo desviou o olhar. "Perdi tudo." Ela esperou, mas ele não disse mais nada. "Certo." Foi só isso que ela respondeu antes de se levantar. Nenhuma pergunta, nenhum julgamento. E aquilo o surpreendeu mais do que qualquer coisa. Naquela noite, Leonardo saiu do restaurante mais tarde que o normal. A rua estava vazia, a cidade parecia um pouco mais fria. Ele caminhou até um banco de praça e sentou-se, sentindo o peso da exaustão. Seu telefone tocou. Ele olhou para a tela. "Vanessa." Seu peito apertou. Atendeu. "O que você quer?" "Precisamos conversar." Leonardo riu, sem humor. "Agora você quer conversar? Podemos nos encontrar?" Ele ficou em silêncio por um instante. Então, respondeu. "Amanhã." Desligou antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. No fundo, sabia que aquela conversa poderia mudar tudo, mas pela primeira vez, não tinha certeza se queria isso. No dia seguinte, Leonardo acordou mais cedo do que o normal. A insônia o acompanhara durante a noite, sua mente girando em torno da mensagem de Vanessa. Ele não sabia exatamente por que aceitou o encontro. Parte de si queria respostas. Outra parte apenas queria entender se, no fundo, algo entre eles tinha sido real. O restaurante estava vazio quando ele chegou. Escolheu uma mesa discreta no canto e esperou. Vanessa chegou pontualmente, vestindo um vestido caro, impecável como sempre. Mas havia algo diferente em sua expressão. "Você veio", disse ela sentando-se. "Você pediu." Ela suspirou, observando-o por um momento. "Você parece diferente." Leonardo soltou uma risada seca. "A pobreza faz isso com a gente." Vanessa franziu o senho. "Não precisa falar assim." "Assim como? Da forma como as coisas são." Ela desviou o olhar. "Eu cometi um erro, Leonardo." Ele arqueou as sobrancelhas. "Agora vem a parte em que você diz que sente minha falta?" Vanessa hesitou. Depois pegou sua bolsa e retirou um envelope. "Quero te ajudar." Leonardo olhou para o envelope. "O que é isso?" "Dinheiro." O sangue dele ferveu. "Você acha que eu estou aqui por isso?" "Eu só queria..." Ele riu, incrédulo. "Queria limpar sua consciência." Ela não respondeu. Leonardo empurrou o envelope de volta para ela.
Fica com isso. Você já me deixou uma vez. Não precisa fingir que se importa agora. Ele se levantou. Vanessa segurou seu pulso. Eu errei, Leonardo, mas você pode recuperar tudo. Ele a encarou. Você está errada. Pela primeira vez, eu não quero recuperar tudo. E então saiu. O vento frio cortava seu rosto enquanto ele caminhava pela rua. Algo dentro dele parecia finalmente se libertar. Ele sempre achou que precisava do dinheiro para ser alguém. Mas, pela primeira vez, percebeu que era muito mais do que sua conta bancária. E quando chegou ao restaurante, Isabela estava lá, empilhando caixas na despensa. Precisa de ajuda? Perguntou ele. Ela ergueu os olhos, surpresa. Quem é você e o que fez com o cara que não gostava de pegar peso? Leonardo sorriu. Acho que ele ficou preso no passado. Ela sorriu de volta. Então espero que o novo Leonardo saiba que aqui todo mundo carrega sua parte. Ele pegou uma caixa e a colocou ao lado dela. Acho que posso me acostumar com isso. Isabela o olhou por um momento, como se tentasse decifrar algo nele. O que aconteceu? Nada, respondeu. Ela inclinou a cabeça. Não parece que foi nada. Ele respirou fundo. Eu só percebi que estava tentando agarrar algo que já não fazia mais sentido. Isabela cruzou os braços. E o que faz sentido agora? Leonardo abriu um sorriso suave. Ainda estou descobrindo. Ela riu. Bem-vindo ao clube. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu realmente bem. O restaurante estava cheio naquela noite. O movimento intenso fazia Leonardo se perder entre pedidos, pratos e clientes impacientes. Mas, surpreendentemente, ele não se sentia exausto. Você está pegando o jeito, comentou Isabela, ao vê-lo equilibrar 3 pratos ao mesmo tempo. Ele sorriu. Quem diria? Ela riu. Confesso que duvidei que você duraria 1 semana. E agora? Agora acho que você pode até ganhar uma promoção para, sei lá, cortador oficial de cebolas. Leonardo revirou os olhos. Ambicioso, ela piscou. Apenas o melhor para os funcionários daqui. Eles riram. Mas no fundo, algo passava despercebido por ambos. Eles estavam se tornando importantes um para o outro. Mais tarde, após o expediente, Leonardo e Isabela se sentaram nos fundos do restaurante. O chão era áspero e o cheiro de comida ainda pairava no ar. Nunca te perguntei, disse ela, observando o céu escuro. Mas antes disso tudo, o que você fazia? Ele hesitou. Negócios. Negócios tipo, vendia algo? Ele sorriu de canto. Vendia, mas não era exatamente algo que se pegasse com as mãos. Isabela estreitou os olhos. Isso parece suspeito. Leonardo riu. Eu tinha uma empresa. Ela franziu a testa. E perdeu. Ele assentiu. Perdi tudo. Isabela o observou por um momento. E agora? Agora eu lavo pratos. Ela sorriu. Eu quis dizer, agora que você não tem dinheiro, o que quer da vida? Leonardo olhou para as estrelas, pensativo. Ainda estou tentando descobrir. O silêncio entre eles não era desconfortável. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que não precisava ter todas as respostas. No dia seguinte, enquanto preparavam o salão antes da abertura, Leonardo percebeu Isabela cantarolando uma melodia. Você canta bem, ela riu. Você está surdo. Sério, já pensou em cantar profissionalmente? Ela balançou a cabeça. Quando eu era criança, sonhava com isso. Mas a vida aconteceu. E o que impede agora? Ela suspirou. A realidade, as contas, o medo de fracassar. Ele a observou. Eu sei como é. Isabela sorriu levemente. Aposto que sim. O olhar dela dizia que entendia mais sobre ele do que deixava transparecer. E por algum motivo, isso o fez querer conhecê-la ainda mais. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir. Seus dias estavam mudando. O ritmo era outro. A pressão de ser alguém importante foi substituída por pequenas conquistas, como não derrubar bandejas e aprender a equilibrar os turnos. Mas a maior mudança era Isabela.
Ele gostava de conversar com ela, de ouvir sua risada, de ver como ela enxergava a vida com leveza, apesar das dificuldades. E talvez, só talvez, estivesse começando a sentir algo mais. O restaurante estava menos movimentado naquela noite, e Leonardo gostava disso. Gostava da rotina, da forma como, aos poucos, o trabalho já não parecia tão pesado. Mas, acima de tudo, gostava da presença de Isabela. Ela trabalhava ao seu lado como se sempre tivesse estado ali, e Leonardo começou a perceber algo estranho, algo que ia além da amizade. Talvez fosse o jeito que ela sorria para ele quando ninguém mais estava olhando, ou o modo como suas conversas fluíam tão naturalmente. Ele tentou ignorar, mas já era tarde. Leonardo, tem alguém te esperando. Ele se virou ao ouvir a voz do gerente. E então, seu corpo ficou tenso. Vanessa estava parada na entrada do restaurante. Ela estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Algo que parecia quase arrependido. Ele caminhou até ela, sem saber o que esperar. "O que está fazendo aqui?" Ela suspirou. "Precisamos conversar." Leonardo cruzou os braços. "Já conversamos. Não como deveríamos." Ele olhou ao redor. "Não aqui." No lado de fora, o vento frio cortava a pele. Vanessa abraçou os próprios braços. "Você parece diferente", disse ela. "Porque sou." Ela mordeu o lábio. "Eu queria dizer que sinto muito." Leonardo arqueou a sobrancelha. "Sente muito. Pelo quê?" "Por tudo. Por ter te deixado quando as coisas ficaram difíceis." Ele soltou uma risada sem humor. "Engraçado, porque na época parecia muito fácil para você." Ela desviou o olhar. "Eu tive medo." "Medo de quê?" Ela hesitou antes de responder. "Medo de perder tudo." Leonardo ficou em silêncio por um instante. "E agora? Por que está aqui?" Vanessa respirou fundo. "Porque eu quero tentar de novo." O choque percorreu seu corpo. "Você está falando sério?" Ela assentiu. "Sim, sei que errei, mas agora que você pode recuperar tudo, talvez possamos recomeçar." As palavras pairaram entre eles. E foi nesse momento que Leonardo finalmente entendeu. Ela não estava ali por arrependimento. Estava ali porque achava que ele voltaria a ser quem era antes. "Eu não quero recuperar tudo", disse ele. Vanessa piscou, confusa. "Como assim?" Leonardo deu um passo para trás. "Se o que eu tinha significasse algo, você não teria me deixado." Ela abriu a boca para falar, mas ele a interrompeu. "Se o que nós tínhamos significasse algo, você não teria voltado só agora." Ela ficou em silêncio, e pela primeira vez, Leonardo sentiu que estava pronto para deixá-la ir. Quando voltou ao restaurante, Isabela o esperava perto do balcão. "Está tudo bem?" Ele parou diante dela. "Agora está." Ela estreitou os olhos. Quem era ela? Ele respirou fundo. "Alguém que eu achei que fosse importante." Isabela segurou o olhar dele por um momento. "E agora?" Leonardo abriu um pequeno sorriso. "Agora eu sei que ela não era." A sombra de um sorriso surgiu nos lábios de Isabela. E naquele instante, ele teve certeza de algo. Estava onde deveria estar. Leonardo nunca imaginou que um dia teria paz longe do dinheiro. Mas ali, ao lado de Isabela, ele começava a entender que riqueza não era só sobre números na conta bancária. No entanto, a vida sempre traz surpresas. Naquela manhã, ele recebeu uma ligação inesperada. "Leonardo, aqui é Henrique. Tenho notícias." Henrique ainda era seu advogado mesmo depois do colapso. "Notícias boas ou ruins? Depende de como você enxerga as coisas. Seu nome foi limpo." Leonardo franziu a testa. "Como assim?" "As investigações foram concluídas e ficou provado que você não teve envolvimento direto no esquema. Você foi manipulado por pessoas da sua própria equipe." Leonardo sentiu um peso sair de seus ombros. "Isso significa que posso voltar?" "Sim. Sua imagem ainda precisa de trabalho, mas algumas empresas já demonstraram interesse em ter você de volta. E tem mais." Henrique fez uma pausa antes de continuar.
Um dos seus antigos investidores quer se reunir com você. Ele quer te dar uma nova chance. Leonardo passou a mão pelo rosto. Ele nunca achou que teria essa escolha. Preciso pensar. Não demore muito. Essa oferta não vai esperar para sempre. Ele desligou, sentindo o coração acelerar. Ele poderia voltar ao topo. Mas será que queria? Naquela noite, Isabela percebeu que algo estava diferente. O que foi? Leonardo olhou para ela e percebeu que não poderia esconder. Meu advogado me ligou. Ela franziu a testa. E ele respirou fundo. Meu nome foi limpo. Posso voltar ao mercado, reconstruir minha empresa. O silêncio caiu entre eles. Isabela desviou o olhar. Então, vai voltar? Leonardo segurou a mão dela. Eu não sei. Ela soltou um suspiro. Você sempre quis isso. Ele balançou a cabeça. Eu sempre achei que queria. Agora não sei mais. Ela tentou sorrir, mas ele percebeu o medo em seus olhos. Não precisa decidir agora. Mas eu preciso, disse ele. E essa decisão mudaria tudo. Leonardo ficou acordado a noite inteira, encarando o teto, tentando entender o que queria. Durante anos, sua identidade foi construída sobre poder e dinheiro. Agora, ele finalmente tinha a chance de recuperar tudo. Mas a que custo? Na manhã seguinte, ele caminhou até o restaurante, mas sua mente estava longe dali. Quando entrou, Isabela já estava no balcão, mexendo distraída em um caderno de anotações. Ela ergueu os olhos quando o viu. Decidiu? Ele respirou fundo. Sim. Ela fechou o caderno devagar. E então, ele se aproximou, segurando suas mãos entre as dele. Eu poderia recuperar tudo. Ela assentiu lentamente, sem dizer nada. Mas eu não quero. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Ele sorriu. Eu passei a vida inteira correndo atrás de algo que, no fim, não significava nada. Achei que era meu dinheiro que definia quem eu era, mas depois de perder tudo, encontrei você. Ela piscou, surpresa. Leonardo, eu não preciso de milhões para ser feliz. Eu preciso de algo que nunca tive antes. Algo real. O silêncio entre eles foi preenchido pelo ritmo dos corações acelerados. Então, sem hesitar, Leonardo a puxou para perto e a beijou. Isabela demorou 1 segundo para reagir, mas quando o fez, foi como se tudo finalmente fizesse sentido. Quando se afastaram, ela riu baixinho. Isso significa que você vai continuar lavando pratos? Leonardo sorriu. Ou podemos abrir nosso próprio restaurante. Ela arqueou a sobrancelha. Nosso? Sim, nosso. Isabela o olhou por um instante, depois sorriu. E pela primeira vez, Leonardo teve certeza de que havia feito a escolha certa. Porque no fim, ele não perdeu tudo. Ele encontrou o que realmente importava.